E aí, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que hora vocês vão assistir esse vídeo, mas assistam porque é importante. Antes de tudo, parabenizar as equipes que fizeram parte da Ecorp, antes, durante e depois. Todo mundo elogiando o vídeo, ficou show, vocês me surpreenderam. E eu acredito que, assim, nesse meio que a gente vive, o mais importante não é a questão da técnica, é como você se comporta diante de um desafio. Vocês assumiram um desafio que eu propus a vocês, que é fazer uma cobertura simultânea. Vocês fizeram, se organizaram, trabalharam em equipe. E o mais, a gente encontra muita dificuldade no mercado de encontrar pessoas assim, que se dedicam, que fazem aquilo ali não pelo dinheiro, mas pelo fato de superar os próprios limites. Não é superar o outro, mas superar a si mesmo. Então, numa composição como essa, no audiovisual especificamente, que eu sou apaixonada, vocês sabem, a gente precisa de pessoas assim, que se dediquem, que se unam, que estão ali um complementando o trabalho do outro. Eu poderia, sim, pegar equipes, juntar 3, 4 pessoas e cada uma fica responsável por fazer um vídeo especificamente. Mas eu dividi com vocês para cada um fazer uma parte do trabalho, para vocês se integrarem e verem como é importante o trabalho quando cada um faz a sua parte bem feita para que o outro prossiga com o trabalho que se torna também bem feito. Então, para mim, o que valeu mais a pena nisso tudo foi o trabalho de vocês em equipe, o trabalho coletivo, que vocês viram que cada um fazendo a sua parte, no fim, o todo se torna algo muito maior, muito grandioso, que é o 2 e 2 igual a 5 e não igual a 4. Quando a gente trabalha sozinho, 2 e 2 é igual a 4, mas quando a gente trabalha todo mundo junto, 2 mais 2 é igual a 5. E no audiovisual é isso, 2 mais 2 tem que ser igual a 5. Porque um faz uma imagem bacana, o outro pega uma entrevista legal, o outro faz uma produção bacana, e o outro finaliza, o outro edita, o outro vai atrás das imagens. E é isso, audiovisual é isso, é trabalho em equipe, não tem como trabalhar só. Então, quem gosta de gente, que todo mundo que faz humanas gosta de gente, a gente faz relações públicas, a gente faz comunicação, enfim, a gente gosta de gente, e audiovisual consegue juntar tudo isso. Parabéns a todo mundo, viu? Estou muito orgulhosa de vocês. Agora vamos fazer aqui uma apresentaçãozinha dessas duas aulas, que eu vou falar um pouquinho de briefing, vou falar sobre briefing, e também vou falar sobre roteirização, vou dar umas dicas para vocês, tanto nos slides como falando, e isso vai servir para vocês não só para a aula especificamente, para as produções, para quem não fez ainda, não participou do Ecorp, mas também para aqueles que mais na frente vocês tirarem algumas dúvidas de alguns trabalhos que vocês forem fazer, vocês podem assistir esse vídeo, certo? Então, bom, conteúdo corporativo, conteúdo audiovisual, independente do segmento que a gente vá tomar, são boas imagens, um bom texto e boas falas. Então, se a gente tem essa composição aí, esse tripé, a gente tem um bom vídeo, a gente tem uma boa composição, uma boa narrativa. E ele pode ser de várias formas. O vídeo ele pode ter só imagens e trilha, como são os clipes, eles são assim, é só uma trilha e imagens. Então é muito simples de fazer. Mas a gente não pode pensar que o mais simples é o mais fácil. A gente tem que ter uma pegada de que uma trilha, se ela tem uma pegada mais elétrica, mais dinâmica, a gente tem que colocar as imagens também mais dinâmicas e mais elétricas. De preferência na mesma batida da música, para dar um ritmo, para compor a trilha com as imagens. Imagens mais falas, geralmente são os documentários assim. Documentários mais sérios, eles têm poucas trilhas, algumas mais sutis, outras nem tanto. E outros que não tem nem trilha muitas vezes. Então as imagens e as falas são muitas vezes um pouco mais prático de fazer, porém o corte das falas é muito complicado. E você cobrir as imagens conforme a pessoa vai falando, também tem que ter essa sincronicidade, para você não colocar uma coisa e a pessoa está falando outra. Imagens mais trilha, mais falas, foi o que vocês fizeram no Ecorp, que são as imagens do evento, que foi uma trilha bacana. De preferência, colocar um vídeo, trilhas diferentes. Uma trilha do começo ao fim, eu costumo dizer que é trabalho preguiçoso. Você pegar uma trilha só e colocar num vídeo todo, independente do tamanho que ele tenha. Claro, vídeos muito pequenos, de 15 segundos, de 30 segundos, dependendo do que for, dá para se fazer uma trilha só. Mas jogando várias trilhas dá um ritmo diferente e ajuda, dá um dinamismo maior no vídeo.
E as falas, quando você vai captar as falas, você precisa ter primeiro a roteirização, para você não pegar 10 falas, muitas falas da pessoa, e na hora que você for editar, tem muita coisa, você vai perder tempo para poder encontrar essas falas. Imagens mais o off. O que é o off? No jornalismo a gente fala do off, que é o texto falado por uma pessoa, como Nadine fez no primeiro vídeo, que ela fez uma narrativa, um off, chamando para a Corp, dizendo o que era a Corp. Isso é o que a gente fala, que é o off. O off é o quê? É quando sai a fala, mas não aparece a pessoa. Então o texto está em off. Isso também é preciso fazer uma roteirização para saber quais são as imagens que vão cobrir aquele off. E o off é bacana porque ele assim, é uma produção, na minha concepção, é uma produção mais simples que existe. Porque você já sabe qual é o texto, as palavras que vão aparecer ali, e você já vai captar as imagens já encaixadinho para saber o que é que entra no momento certo. Imagens mais off mais trilha é uma composição mais bacana do que só imagens e off, porque a trilha já dá uma dinâmica maior, já dá um ritmo bacana no vídeo. Pode ser imagens mais off, mais falas, que aí já é uma composição como se fosse uma reportagem, né? Tem as imagens, a pessoa, o narrador falando em off, e as entrevistas, que são as sonoras, que a gente fala. A entrevista sonora é a mesma coisa. Tentem se adaptar com esses jargões de profissão, porque independente de que a gente tenha relações públicas, a gente tem que saber esses jargões que o pessoal de jornalismo fala, para a gente poder se inteirar no momento que a gente estiver conversando com esses profissionais. A gente tem a obrigação de saber isso e conversar de igual para igual. E imagens mais off, mais trilha, mais sonoras, que essa é uma composição mais completa, que tem tudo, tem todos os elementos. As imagens que dão ritmo, o off que dá o suporte do que a fala não falou, por exemplo, números. Também pode entrar texto, que eu vou colocar mais na frente também, texto escrito para dar uma composição maior, mas isso é mais para frente. Vocês não são profissionais da área, certo? Vocês ainda estão começando. Então isso aqui é só para vocês saberem os tipos diferenciados que tem. Então, tem imagens mais do texto escrito, se não tem imagens mais o off, você pode colocar as imagens mais no texto escrito para suprir esse off. Todo esse material, gente, está lá, já fiz o upload lá no SIGA. Não sei se eu já falei, mas enfim, já está lá no SIGA, vocês vão acompanhando os slides junto com o vídeo, certo? E aqui tem imagens mais trilha, mais o texto escrito. Que esse aí só são uma trilha, que também fica bem legal. Então, esses aqui basicamente são os que mais as pessoas praticam, né? Que são os vídeos mais comuns que existem. E para vocês, assim, eu aconselho fazer os mais simples mesmo, porque o que importa é vocês terem essa pegada de composição de narrativa audiovisual. Afinal, a gente está na oficina audiovisual 1, vocês estão começando ainda, quem participou da Corp viu como é bacana a prática. A teoria é um pouquinho chata, mas assim, a prática é muito mais bacana e a gente aprende muito mais. O briefing. O que é o briefing? O briefing, ele continua sendo pensado a partir das boas imagens, dos bons textos e das boas falas. O briefing, ele nada é do que a curadoria das informações. O que é curadoria? Curadoria, você vai separar algo, você vai reservar algo, dar destaque a algo. Então, todas as pessoas, elas têm histórias, famílias têm histórias, empresas têm histórias, e essas histórias, elas são muito longas. Às vezes a gente quer colocar o máximo de informações possíveis, mas não precisa. A gente precisa fazer o suprassumo mesmo, tirar ali a essência, o mais importante possível do lado do sentimento, para poder colocar as informações, que é fazer a curadoria mesmo, a seleção das informações. E aí, a gente parte para os próximos passos. Imagens. A gente precisa selecionar quais são as imagens que a gente vai gravar para entender, para, na verdade, fazer a composição desse briefing. Fazer a composição disso aí. Por exemplo, tem as imagens que a gente pode captar e tem as imagens que a gente vai resgatar, que são fotos, que são vídeos antigos. Nem tudo que as pessoas passam para a gente, quando a gente vai fazer uma composição audiovisual corporativo, a gente vai usar, porque não fica legal. Então as pessoas acham que a gente faz mágica, tipo, oferece umas fotos super antigas, desbotadas,
que a gente não vai entrar no Photoshop para fazer a restauração daquela imagem para poder colocar no vídeo. Isso não existe, vai dar muito mais trabalho e não vai ficar legal. Então, por isso que dentro desse briefing, quando a gente for conversar com a empresa, uma instituição, a gente tem que entender quais são as informações mais importantes e quais são as imagens que a gente vai poder pegar naquele momento da gravação, naquele período de gravação, e as imagens que a gente vai poder resgatar. Pode-se colocar foto em vídeo? Deve, principalmente quando se está falando em coisas antigas, em passado, para reforçar aquilo que a pessoa está falando ou que está sendo dito no off. Criar um texto, uma história. A gente já falou bastante sobre essa questão de storytelling. O que é contar uma história? A gente vai exercitar esse contar história. É como se você assistisse um filme de 2 horas e contasse para uma pessoa, um amigo seu, o resumo daquele filme em 2 minutos. Como é que você convence aquela pessoa a assistir aquele filme? Então você vai ter que ter o seu poder de resumir uma história. E como é que se resume uma história? Pegando os principais elementos, os principais momentos que marcaram a história daquela empresa, ou marcaram a história daquela pessoa dona daquela empresa, ou que marca o que você quer passar naquele vídeo. Então, uma dica é, quando se fizer o briefing, você vai pegar todas as informações possíveis, que, na verdade, a curadoria já nasce a partir da pessoa que está passando para você as informações, né? Se for o dono da empresa, ele vai passar as informações conforme ele acha mais interessante passar. Se for um funcionário, ele vai ser na visão do funcionário. Então, é bom pegar as informações, principalmente quando conta de história, quando conta a história, quando conta o passado, daquela pessoa que mais sabe sobre a empresa, que não necessariamente é o dono. Porque o dono pode ser o filho de quem fundou a empresa. Então, quem sabe pode ser um funcionário extremamente antigo, que começou com o dono da empresa e não necessariamente o dono, que agora é o filho da empresa, o filho do dono da empresa. Então, quando se começa a pegar essas informações, você faz um texto corrido, como se você fosse contar a história de um filme, você absorve a informação que foi passada para você e vai anotando os principais tópicos. Ou, para garantir, você pega um gravador e vai lá na pessoa. Um gravador não, né? Um celular. Vai com o celular e conversa com a pessoa. Diz, olha, você vai ter 10 minutos para me contar aqui a história da sua empresa. Conta os principais fatos. A pessoa vai contar em 10 minutos? Não. Ela vai contar em 30 minutos. Então, você vai ter um volume de informações muito grande. Aí você vai anotando lá, além de estar gravando, você vai anotando. Quando você chegar em casa, estiver num lugar mais calmo, você vai fazer outra coisa. E quando você tiver, depois de um tempo, depois de umas 5 horas mais ou menos, você vai rever aquela história. Vai escutar novamente, vai ver as anotações, quais anotações mais interessantes que você fez, que você achou bacana. Pegou aquelas informações, fez a primeira curadoria. Aí você vai pegar agora e vai digitar um texto corrido sobre aquela história. Vai escrever. E aí você vai pegar esse texto e vai afunilar mais ele ainda, afunilar mais um pouquinho. E você vai dar para outra pessoa ler. Pergunta se aquela pessoa entendeu sobre aquela história. Porque um texto, ele não é feito a 2 mãos. Ela é feita a 4, a 6. Então, uma coisa que passou despercebido por mim, uma outra pessoa pode identificar. Então, é bom sempre quando a gente faz um texto, para fazer qualquer tipo de produção, roteirização, a gente tem que mostrar a outra pessoa. Aí, professor, esse texto já vai ser a roteirização? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou mostrar um pouquinho sobre as gorduras do texto mais na frente. Aí, quando a gente pega e mostra para outra pessoa, entendi, não sei o quê, aí você vai enxugar mais ainda o texto. Como é que você quer fazer um vídeo? Quer fazer um vídeo de 5 minutos? Um vídeo de 2 minutos? Um vídeo de 1 minuto? Então, você vai ter que cronometrar aquele tempo ali para dar cronometrar o texto para dar aquele tempo que você quer. Como é que cronometra? Pega um cronômetro, vai falando naquele ritmo, ou mais acelerado, ou mais lento, ou um ritmo nem muito acelerado, nem muito lento, e vai cronometrar essa fala, que no caso seria uma narrativa, um off, se for, no caso, o vídeo que você escolheu. E cronometrar o roteiro, que eu vou mostrar mais na frente. Esse aqui é um roteiro, é um modelo de roteiro, já fiz o upload para vocês, tá lá no SIGA. Então, esse aqui é um roteiro que eu me baseio.
certo? Cada pessoa tem um roteiro que gosta mais de trabalhar. Eu costumo dizer que quando a gente trabalha no audiovisual, na produção criativa, a gente não tem um padrão de nada. A gente faz conforme a gente quer. Esse aqui me dá um embasamento maior, porque aqui ó, tem dizendo o tempo, que é o tempo que vai aparecer as coisas no vídeo, que eu vou mostrar mais na frente. O texto, que é o roteiro que eu já fiz, e aqui as imagens que vão compor aquelas partes daquele texto que eu pensei. Lembrando que a gente faz isso aqui, tá todo direcionadozinho e tal, mas podem haver situações na hora da gravação que você vai ter uma pegada de, rapaz, isso aqui tem que entrar. Então, isso aqui é só para dar um norte, é só para dar uma orientação. Aqui que vocês vão acompanhar, não tá tão visível, eu acho, no vídeo, mas dá para vocês acompanharem pelo PDF, que eu fiz o upload também, que é o tempo, que é esse modelo daqui, só que preenchido. Eu fiz um exemplo, nem eu tô chegando direito, mas dá para ver aqui, dá para desenrolar. Eu coloquei aqui o tempo, eu fiz um exemplo de um vídeo da Vila Vicentina. Então, esse vídeo aqui da Vila Vicentina é um vídeo fake, mas eu fiz a composição do roteiro só para a gente ter uma noção, para servir como exemplo, certo? Então, o objetivo desse vídeo é divulgar a Vila Vicentina e incentivar as pessoas a doarem para a Vila Vicentina. Doarem não só mantimentos, mas doarem também a presença delas. Porque eu imaginei que esse vídeo, ele teria como foco, primeiro, incentivar as pessoas a doarem, a manterem a Vila Vicentina funcionando, mas principalmente também doarem a presença delas. Porque os idosos estão lá na Vila Vicentina, eles precisam de carinho, de atenção, né? Porque são pessoas que foram abandonadas pela família, algumas, e a gente sabe que a presença humana ela é muito importante. Não adianta você também só doar dinheiro ou mantimento. A presença também humana lá é muito importante. Então, primeiro, antes de você pensar no qual tipo de vídeo que você vai fazer, se é imagem, se é texto, se é trilha, se é off, não sei o quê, primeiro pense qual é o objetivo do vídeo. Eu quero esse vídeo para quê? Vou fazer o quê com ele? Esse vídeo aqui eu pensei nisso, então por isso que toda a narrativa e o texto foi pensado com esses objetivos. Primeiro, mantimento e doação de pessoas, mantimento da casa e doação de material e também do tempo das pessoas. Então, os primeiros 8 segundos eu imaginei colocar essas imagens. Idosos andando em slow motion, que são aquelas, vocês sabem, né? Mais lentas, imagens mais lentas. E detalhes dos olhos desses idosos, porque o olho, ele é o espelho da alma. Então, os olhos, eles têm uma expressão muito forte de sentimento. Então, se eu quero que um vídeo ele passe sentimento, eu tenho que realmente pensar em todos os elementos que possam reforçar a ideia que eu quero passar. Então, no texto aqui inicial, eu coloquei o seguinte, na narrativa, o off. Alguns abandonados por familiares, outros escolheram estar aqui. Então, isso aqui dá em torno de 4 segundos, 5 segundos de texto, dependendo da velocidade que eu faço a narrativa. Esses aqui, eu coloquei 8 segundos porque eu imaginei que 3 segundos seriam um sobe-som, que é aquela trilhazinha inicial de abertura do vídeo. Aos 6 segundos, por que 8 segundos? Porque as pessoas, o déficit de atenção das pessoas caíram de 12 segundos em 2003 para 8 segundos. Então, os primeiros 8 segundos do vídeo, eles são extremamente importantes, principalmente no meio digital, que são nos 8 segundos que as pessoas vão prestar atenção no vídeo, talvez até menos. Então, por isso que é bom sempre os primeiros segundos do vídeo serem impactantes. Ou com muita velocidade, ou com muito sentimento, ou com muita apelação emocional. Depois, nos próximos 6 segundos, eu coloquei esse texto aqui, que vai compor os 6 segundos. 100 idosos entre 65 e 80 anos vivem na Vila Vicentina. Agora, para eles, mais do que um abrigo, um lar. E aqui imagens, fazendo atividades e sorrindo. Então, eu saí da parte triste e fui amenizando.
Nos próximos 6 segundos, eu imaginei colocar a falinha de uma senhora. Imaginei que ela iria falar isso. Sou muito feliz aqui, gosto muito. Mas, professora, como é que a senhora sabe que ela vai falar isso? Eu vou induzi-la a falar isso. O que a senhora faz aqui? Qual é o seu sentimento aqui? A senhora gosta de estar aqui, não gosta, é bom, não é? Por quê? Então, se a gente perguntar, a senhora é feliz aqui? Ela vai dizer, sou. Então, você não vai ter a resposta que você quer. Então, você tem que instigar a pessoa a poder ela responder o que você quer no tempo que você imagina que vai ser viável. Eu gostaria muito que ela respondesse isso. Então, eu tenho que perguntar, instigar, para poder ela... Se eu tentar e ela não falar, aí eu vou e digo, eu queria que a senhora respondesse assim, fala isso. Sou muito feliz aqui, gosto daqui. A senhora pode falar isso, né? Isso que a senhora sente, ela é. Então, vamos lá. Aí ela vai e repete, certo? A fala da Maria. Nos próximos 5 segundos, volta um texto. A Vila Vicentina é mantida unicamente por doações. Eu posso tanto falar em off, como eu posso colocar um texto para cobrir isso com imagens. Quais as imagens? Eu pensei, pessoas doando alguma coisa e alguém da Vila Vicentina recebendo. Onde é que eles recebem material e onde é que as pessoas doam, onde é que eles recebem? Aí eu tenho que ir lá, combinar com a pessoa, eu queria que pegasse uma imagem. Ah, mas não tem aqui, então vamos esperar alguém chegando, ou senão, isso aí já é da produção. Quando é que vocês recebem mantimentos? Ah, não tem, mas geralmente tem uma pessoa aqui que toda terça-feira de manhã ela vem doar, quando dá 10 horas ela chega na produção. Aí você vai lá, imagina que 10 horas da manhã na terça-feira é um bom dia para você gravar. Vão ter idosos lá fazendo exercício? Ah, vai ter, só na quarta-feira. Mas a gente vai fazer uma produçãozinha aí, não tem como a senhora colocar na terça? Porque a gente já pega a pessoa doando, já pega a pessoa, elas fazendo exercício. Então, por isso que é importante fazer esse roteiro, porque na produção, quando você for marcar, for conversar com a pessoa, olha, eu quero fazer isso, vai ter condições de a gente gravar assim? A pessoa vai. Aí você já se programa para não estar lá de manhã, tarde, de noite, e ir lá umas 3, 4 vezes para poder pegar as imagens diferentes. Aí aqui, 20 segundos, eu imaginei colocar a fala do presidente. O presidente, ele fala, são mais de 1.000 quilos de alimento e cerca de 450 fraldas geriátricas, além de remédios e outros mantimentos. Ainda há muitas pessoas boas, sem elas não sobreviveríamos. Então, essa é a fala que eu imagino que ele deve falar, porque eu vou perguntar a ele, quais são os quantitativos que a Vila Vicentina ela trabalha e por que é importante o trabalho dessas pessoas. Ou seja, que pessoas? As pessoas que vão assistir o vídeo, que essas pessoas são o meu foco. Então, ele tem que falar para elas. Então, tem que entrar essa fala. E aqui, eu imaginei imagens de fraldas, de alimentos, dos remédios e dos idosos, que vão cobrir a fala dele. Colocar uma pessoa falando é interessante sempre, mas só a cara dela no vídeo fica cansativo. Então, se ele fala uma coisa importante, cubra com imagens, que fica legal. Aí entra off de novo. Não há mais força para caminhar. Não há mais força para caminhar, você já imagina que a gente precisa pegar, de preferência, o idosozinho lá com ou uma cadeira de roda, ou uma muleta. Mas ainda há muita vontade de viver e amar. Aí colocar os idosos se alimentando, brincando. Ajude a Vila Vicentina. Eu posso colocar isso aqui tanto em texto escrito como em texto falado. Mas se for para as mídias digitais, o texto escrito ele é muito importante, porque não necessariamente as pessoas têm saco de ficar assistindo e elas não podem, também, há momentos que não dá para você... O vídeo é legal, mas você não pode escutar, porque você está num ambiente que você não pode ouvir. Então, pode-se colocar o texto escrito, que também é interessante. Aí aqui, os próximos 5 segundos. Eles precisam de mantimentos, mas também da sua presença, do seu tempo e compartilhar... É o quê? Precisam da sua presença, do seu tempo e compartilhar amor com quem já aprendeu muito. Esse aqui só falta uma ajeitadinha no texto. Mas a ideia é que eles precisam de mantimentos, mas também de sua presença. Ah, doe seu tempo e compartilhe amor com quem já aprendeu muito. Então, isso aqui pode entrar no texto falado ou no texto escrito. É bom intercalar, botar um texto falado, um texto escrito, com o suporte de algumas palavras.
Aí colocar as imagens aqui dos idosos, dos velhinhos andando, conversando entre eles e também uma pessoa cumprimentando, chegando lá, dando a mão, sabe, pegando a mão. Se tiver uma pessoa lá, a senhora pode pegar na mão da idosa Dona Maria para cumprimentá-la. Aí você tem que realmente pensar no cenário, naquelas imagens que vão compor seu vídeo. Ah, professora, mas não é melhor espontâneo? Espontâneo é fantástico, mas se a gente precisa construir um vídeo que seja impactante para atender o fim dele, que é para estimular doações, a gente tem que construir cenário lá naquele momento. E aqui, por final, os últimos 5 segundos, eu imaginei colocar um sobe-sonzinho. Um sobe-som é uma trilha final só com as imagens, subindo a trilha, com o texto escrito da Vila Vicentina, o telefone de contato, né, o endereço, e faltou e-mail, que eu não coloquei e-mail porque eu não sabia, mas é interessante colocar. Mas não já vai ter por exemplo, se eu for colocar uma postagem na Vila Vicentina, não já vai ter lá na postagem o texto escrito, não já vai ter o endereço e tudo mais? Mas e se a gente mandar esse vídeo pelo WhatsApp? Entende? Se o vídeo sair de maneira de grupo em grupo e as pessoas não sabem o contato da Vila Vicentina, aí é bom ter tudo no vídeo, porque hoje a gente não tem controle sobre qualquer coisa que a gente produza na internet. E aqui eu imaginei colocar a fachada dos idosos e aqui, por último, os idosos, o quê? Dando tchau. Tipo, mandando um beijo, sorrindo. Então vocês observam que no começo do vídeo era triste. E no final é algo que gera esperança. Então é bom no vídeo sempre começar, se for apelativo, começar triste e terminar ameno, com a ideia de que você pode ajudar. Você que eu digo é a pessoa que está assistindo. Você pode mudar esse cenário triste, participe, doe, enfim. Aqui já é a segunda tela que também eu mostro para vocês que primeiro a gente pensa no tempo, no texto, nas imagens e aqui a divisória das trilhas. Eu imaginei que dos 8 segundos até o quinto último aqui, ó, tem um tipo de trilha, no volume -15, que é um volume baixo. Aqui na hora da entrevista do presidente, sem trilha, para poder dar destaque ao que ele está falando. E aqui a trilha última, fechando o vídeo, até os 20 segundos, os 10 segundos aqui, que são esses dois textos, ele tem um volume -15, que é o mesmo no volume de lá de cima, do início do vídeo. Aqui é uma trilha, aqui é outra. Então tem 2 tipos de trilhas. Essa aqui é uma trilha mais apelativa, mais sofrida, aquela mais triste. E aqui é uma trilha mais bacana, mais leve, mais amena do que a primeira. Aqui é -15 e nos últimos 5 segundos do vídeo, que é só quando aparece ali o texto escrito, a gente já pode subir um pouco o volume do vídeo para fazer o sobe-som final, certo? Aqui eu já falei dos 8 segundos, o que é legal e o que é que não é legal numa composição de vídeo corporativo. Bom, o que é legal é essa narrativa aqui, uma boa narrativa, uma boa história com propósito que eu falei para vocês, o que é que vocês querem com o vídeo. Segundo, as imagens fotográficas, sempre imagens próprias, não peguem imagens de internet, de fotos para cobrir, só peguem realmente, porque você entra lá no Google, aí tem lá ferramentas, aí tem imagens livres, imagens de livre uso e tem imagens pagas. Se vocês pegarem uma composição para alguma empresa, para alguma pessoa, usar para fins comerciais aquela imagem de outra pessoa, dá um processo punk. E se for usar imagens de algum fotógrafo, pegue por escrito a autorização dele que está usando aquelas imagens. Por escrito, não grave nada, não, ou por e-mail. Então, tudo que você puder registrar para poder não entrar um processo, porque por exemplo, se eu tiro uma foto, coloco na internet, vocês trabalham numa empresa e usam a minha foto, eu vou entrar com processo contra a empresa e não contra vocês, certo? As trilhas sonoras free, eu não coloquei esse endereço lá no que eu fiz o upload, mas eu passo para vocês aqui, ó. O YouTube, ele tem uma biblioteca de áudio com várias trilhas. Tem trilhas free, que a gente pode usar de maneira livre, e tem aquelas trilhas que eu trabalho com música, aí eu faço uma trilha bem bacana, disponibilizo para o YouTube, e ele vai me pagar um valor X
YouTube fica com um valor e eu fico com outro percentual para as pessoas que forem usar essa trilha. Então tem as trilhas, o endereço é esse aqui, www.youtube.com/audiolibrary, com Y, library/music, certo? Então tem as trilhas, tem todo tipo de trilha lá. De preferência, internet, trilhas free, sempre. Definir o tempo, depende da plataforma, eu vou mostrar mais na frente. Mensurar números e resultados. A gente que trabalha com monitoramento das redes sociais, conteúdo de rede digital e tudo mais, mensurar números e resultados é muito interessante, porque toda empresa ela precisa ter esse acompanhamento. E você também que trabalha, e a gente que trabalha com isso, a gente tem que saber quais são os tipos de materiais que estão dando mais Ibope, vamos dizer assim, Ibope não, né? Mais compartilhamentos, mais mensurações e tudo mais. E aqui, usar calls to action. Isso aqui, por exemplo, se você gostou do vídeo, vai lá e dá um like. Se você gostou do vídeo, faça sua doação. Se você gostou do vídeo, faça não sei o quê. É você incentivar alguém a fazer uma ação. Então, vídeos mais leves, você tem que dizer para outra pessoa o que ela pode fazer, o que ela deve fazer, de maneira bem imperativa mesmo. Faça isso, vai lá e faz isso. Gostou da promoção? Vai lá na loja e faz não sei o quê. Efeitos de imagens e textos adicionais, que eu já falei para vocês, entrevistas, offs e artes personalizadas. Sempre é bom o vídeo corporativo ter arte personalizada, que é dentro da identidade visual da empresa. Porque, não, mas a gente vai colocar o vídeo no Instagram, vai colocar o vídeo no Facebook. A gente não tem controle sobre vídeo nenhum, a partir do momento que a gente joga na internet, a gente não tem controle sobre ele. Então coloque identidade visual da empresa que foi feita, ou da empresa, da corporação que está sendo feito aquele vídeo, porque é importante. O que é que não pode ter num vídeo? O que é que não é legal num vídeo? Pensar que o vídeo vai ser viral. Não existe isso. Não tem a gente imaginar, vamos fazer esse vídeo aqui que vai bombar. Internet é terra de que não dá para entender a cabeça das pessoas. A gente faz um vídeo fantástico, super produzido, não dá ibope. A gente faz um videozinho simples, feijão com arroz, que na sua cabeça aquele vídeo, meu Deus, como é que o povo gosta disso? Mas gosta. Então, não tem como identificar que o vídeo vai ser viral ou não. Mentiras, colocar dados que não são verdades, principalmente em relação à empresa. Isso queima a imagem da empresa, porque não tem hoje como a gente esconder nada. Tudo está transparente, tudo está sendo visível, tudo pode ser procurado, pode ser externado e tudo mais. Gerar expectativas dentro da empresa. Nós somos a quinta maior empresa de software da Paraíba. Nosso objetivo em 2018 vai ser ser a primeira. E se não for, meu amigo, você bota um vídeo na internet, se não for, vai virar meme. Aí vira viral. Porque você gerou uma expectativa, não foi, e aí é algo negativo. E isso causa um impacto desastroso na empresa. Números negativos, não rola. É óbvio isso, mas tem gente que coloca. Então, se for para colocar coisas negativas dentro do vídeo, queimar, alfinetar concorrente, dizer que você é o melhor, que o outro não tem isso, não tem aquilo, mas você tem, isso é horrível. Isso para a imagem da empresa e para a pessoa também não cai legal. É óbvio, mas é bom só reforçar. Eu disponibilizei também esse roteiro para vocês em Word, certo? E não em PDF, porque vai ajudar vocês a fazer a composição dos próximos vídeos. E aqui é uma roteirização breve assim, de alguns elementos que podem ter de um vídeo institucional. Como eu falei para vocês, acho que foi na primeira aula, foi na segunda que a gente conversou, que vídeo institucional é uma coisa, vídeo corporativo é outra. O vídeo institucional é um vídeo corporativo, mas é um vídeo mais amplo, é um vídeo maior, é um vídeo que faz o resumo da empresa, é algo que mostra toda a grandiosidade da empresa e contém vários elementos. Vídeo institucional, assim, de maneira padronizada, geralmente as empresas não fazem vídeo institucional com sonora, com entrevista com ninguém. É só o texto falado, com artes, com texto escrito, com trilha, mas não tem entrevista de ninguém. Isso é o vídeo institucional. E ele tem que ter a missão, visão, valores da empresa, fazer parte do dia a dia do público, no sentido de como é que a empresa está presente no dia a dia das pessoas,
de onde é que nasceu a empresa, como nasceu, os dados dos funcionários, dos colaboradores, clientes, fornecedores, números de vendas, volumes de vendas. Isso é o vídeo institucional. A localização da empresa, onde é que ela está regionalmente, onde é que ela está de maneira maior, em outros, localizada geograficamente em outros, sei lá, países, estados, cidades. Falar sobre os produtos e serviços, a questão da logística, de distribuição, as tecnologias, como é que a empresa investe em tecnologia, a estrutura física daquela empresa, porque esse é o objetivo para mostrar no vídeo como a empresa é potente. Então tem que mostrar isso aqui também. O treinamento para os colaboradores, que aquela empresa ela é uma empresa confiável, ela é uma empresa que investe no futuro, que ela garante a continuidade dela no mercado. Logística de atendimento, processos de fabricação que a empresa utiliza. O que mais? Projetos sociais e ambientais, isso é fantástico, porque toda empresa ela tem que ter projeto social e ambiental, empresas grandes e pequenas também, porque isso reforça o conceito dela, da presença dela no mercado. Internacionalização ou a interiorização da empresa e também os valores, principalmente os valores humanos. Precisa ser nessa sequência? Não necessariamente. Aí vai depender de qual o objetivo do vídeo. Bom, como é que faz um vídeo? A narrativa, o texto. Como é que eu vou pensar nesse roteiro, o texto que vai compor esse roteiro? Bom, existe o lead jornalístico, que é o quê? A gente vai trabalhar esqueci até o número, são 6 perguntas. O lead é isso aqui, que a gente transforma que a gente fala no jornalismo. Você vai dizer o que, quando, como, onde, quando, por quê. Então, o lead maior que você vai falar é quem, o que, onde e quando, que fica no corpo principal do texto. Depois você vai afunilando mais, como e por quê. Isso aqui é do jornalismo, certo? Não vai ser no corporativo. Isso aqui é só para ter uma ideia do que a gente pode colocar no texto, na hora que fugir alguma ideia. Então, dizer o que é a empresa, quem são as pessoas mais importantes nessa ideia. Quem são as pessoas mais importantes dentro da empresa? São os donos? Não, são os funcionários e os clientes, principalmente os clientes. Onde? Situar as regiões, os valores. Aqui alguns exemplos que eu dei. E quando? A questão das datas, dos períodos, da história da empresa, como aconteceu algo, iniciou algo, o que eles estão fazendo naquele momento, o que tem interessante naquela hora e por quê, quais são as motivações que compõem aquela empresa. Então, tudo isso tem que ser pensado, incluído no briefing, quando você vai fazer a junção das informações no momento que você está conversando com o dono, no momento que você está ali pegando as informações, fazendo a curadoria das informações para o briefing, certo? Depois, aqui é um texto, aqui é um exemplo de como a gente pode cortar as gorduras do texto. Eu vou dar alguns exemplos que é do próprio roteiro que eu fiz. Por exemplo, o texto que eu coloquei foi o seguinte: os idosos, né? Alguns abandonados por familiares, outros escolheram estar aqui. Alguns, quando eu coloco alguns, professora, mas poderia ser alguns idosos, né? Porque não precisa, porque eu já sabe que eu estou falando da Vila Vicentina e já vão ter as imagens dos idosos. Então vai ser algo redundante. Eu não preciso falar algo que já está se vendo. Então eu tirei aqui, ó, alguns idosos foram. Aí eu cortei idosos foram e coloquei alguns abandonados por familiares. Isso é enxugar a gordura do texto. É quando você pega e tira o essencial, você tira o que sobra para ficar só o essencial. Então, em caixa alta, vocês vão ver que são as palavras que eu tirei. Então aqui, enquanto está em 2 linhas, aqui eu tenho uma linha só. Então isso ajuda a eu cronometrar, eu diminuir mais ainda o vídeo. Bom, aí esse outro exemplo aqui diz o seguinte, eu não escrevi direito, mas dá mais ou menos para entender. Dos 100 idosos que vivem na vila, as idades deles são entre 65 e 80 anos. Aí aqui eu já cortei e coloquei 100 idosos entre 65 e 80 anos vivem na Vila Vicentina. Objetivo. Texto objetivo. Agora para eles mais do que um abrigo, aqui é considerado um lar. Então agora para eles mais do que um abrigo, um lar. Eu posso tirar aqui é considerado um lar, porque nem vai nem vem.
A Vila Vicentina, em Caixa Alta, é uma instituição filantrópica. A Vila Vicentina é mantida unicamente por doações. Então, é encontrar termos que substituam o máximo possível em menos palavras que a gente possa encontrar para poder resumir aquilo ali. Eles não têm mais forças para caminhar, então não há mais forças para caminhar. Eu posso cortar bastante coisa. Faça sua doação, ajude a Vila Vicentina, só ajude a Vila Vicentina. Que você vai doar, eu já sei que você vai doar, então ajude e nesse sentido, não precisa eu dizer faça sua doação, enfim. Os idosos que moram na vila precisam de mantimentos. Não preciso dizer que os idosos, porque eu já estou falando o tempo todinho no texto que são idosos, que a Vila Vicentina cuida de idosos, ok? Então, eles precisam de mantimentos, mas também de sua presença. Para estarem aqui, também precisa da sua presença. Também doe seu tempo, então não preciso colocar também doe. Tiro também e eu vou já para o doe seu tempo. E aqui, por último, para encerrar, quais são os tempos necessários dos vídeos? Os vídeos têm que ter quanto tempo? Em televisão, a gente divide os vídeos em 15, em 30, em 45, em 1 minuto, 1 minuto e 15, 1 minuto e 30, 1 minuto e 45 e tal. Então, esse é o padrão de vídeos que existe hoje para a televisão. Mas para a internet, não existe um padrão, a não ser que depende da plataforma que você vai escolher, né? Que o Instagram é 1 minuto, do passarinho, o Twitter é outro minuto, é outro tempo. Então, assim, depende da plataforma. Não existe um período específico. Os documentários do meio digital, vídeos corporativos, entre 3 e 5 minutos é o suficiente. Por quê? Muito tempo, professor, 5 minutos, depende. Quando a gente está querendo fazer negócio com alguma empresa, quando a gente está interessado em alguma coisa, o máximo de informações que a gente puder ter dela, a gente tem. Então a gente assiste uns 5 minutos tranquilo em vídeos corporativos. Documentários maiores vão para o YouTube e sem limites de tempo. Vídeo institucional, a média é de 5 minutos. Vídeo institucional, aquele que tem todos aqueles elementos. Porque realmente ainda é muito pouco tempo você resumir tudo que a empresa faz, dependendo da empresa, tipo uma Tramontina da vida, como vocês viram no exercício que vocês fizeram no começo do período. É muita informação e tem muito mais informação ali que eles cortaram. Muitas informações, mas foi necessário para poder caber em 5 minutos. E o vídeo corporativo, a média de 3 minutos. Paybuff contou a informação da empresa, coloca as entrevistas, coloca as informações. E uma dica aqui, viu, gente? Vídeo corporativo, ele passa muito em feiras. Muitas empresas, elas gostam de fazer vídeos corporativos para passar em feira. Mas quando você está numa feira, você não tem tempo para escutar e para parar, para ouvir, porque é muita zoada, é muito barulho. Então, muitas empresas pecam porque elas pagam para fazer um vídeo institucional, um vídeo corporativo, na verdade, ou um institucional, e colocam lá numa feira, mas ninguém está ouvindo. Então, uma dica é colocar legenda em vídeos que vão para a feira, porque as pessoas passam e leem. De certa forma, elas vão ler um pedaço. E eu acho que é só isso. Bom, é isso. Falei para vocês sobre briefing e roteirização. A questão é que a partir de agora, quem já participou do ECORP já vai ter a nota. Eu já coloquei as notas, na verdade, já tem todas as notas de vocês, só que eu estou sem o acesso a SIGA. Eu tentei colocar as notas, bloqueou, porque eu coloquei depois do período. Aí eu já liguei para a professora, para a Emília, para ela desbloquear. Ela desbloqueou e aconteceu alguma coisa, bloqueou novamente. Então, assim, eu estou com a dificuldade no SIGA, mas as notas de vocês já estão definidas. Como a gente precisa de 3 atividades, a gente já fez 2, então eu vou repetir a nota maior, certo? Para a terceira nota. E outra coisa, quem não fez o ECORP, quem não participou do ECORP, vai fazer para mim agora uma roteirização, certo? Do vídeo que vai gravar e depois vai me entregar o vídeo. O prazo final está lá no SIGA, da entrega do material. E quem não conseguir atingir as notas, vai ter prova final também, certo? Que também está lá no SIGA definida a data. Então é isso. A UFPB disponibiliza 20%, como eu falei para vocês, para EAD. E a gente se encontra
na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Valeu.